O que eu vou trabalhar agora é de ponta de tesoura, mas a tesoura dentada, criando como se fossem ranhuras, canais, só que com a ponta da tesoura dentada. Ela abre muito pouco, bem pouquinho. Tem que ser uma tesoura boa, ou seja, tem que fechar, puxar, e não pode fazer isso, assim, ó. Vem com a cabeça junto. Então, quando tu entra com uma tesoura dentada, tu tem que bater e tem que fechar a mão, certo? Mas não precisa abrir muito nessa técnica. E nós trabalhamos no princípio da textura. Vou erguer bem meu braço aqui para que não atrapalhe a visão de vocês. Mecha por mecha, então eu vou segurar um pouquinho aqui, porque se fosse um cabelo de verdade até daria para ficar sozinho, mas aqui eu vou segurar com o polegar. E eu vou começar a abrir e fechar com a ponta de tesoura dentada, criando pequenas ranhuras, abrindo e fechando o polegar, abrindo e fechando o polegar, abrindo e fechando o polegar, abrindo e fechando o polegar. Paulo, mas a minha tesoura corta muito, eu não entendo. Então, tu tens que ter outras tesouras, por exemplo. Essa é uma tesoura que corta menos. Então, essa, quando eu quero suavidades, assim, algo mais sutil, eu uso esta minha tesoura. E eu vou personalizando numa primeira linha, certo? Eu pego outra porção. Paulo, eu quero tirar pedaços maiores, eu posso trabalhar com aquela tesoura mais espessa? Vamos lá, vamos ver se dá certo. Também dá, ó. Só que eu preciso saber aonde eu estou batendo a minha tesoura, em que tipo de cabelo eu estou utilizando a tesoura, se é um cabelo fino, se tem pouco, se tem muito. Então tu tens que conhecer as tuas ferramentas. O importante, abrir bem pouco, fechar, e ela não pode puxar. Tá? Vou trabalhar com uma tesoura intermediária, que é essa daqui. Tá? No mesmo princípio, diagonal para trás, trabalho abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Nessa hora, é a hora que tu vai conversando com o cabelo, certo? Mas não é a moda louca. Primeiro foi um afinamento geral, de pontas. Agora eu vou pontual, seção por seção, abrindo e fechando. Poderia usar uma tesoura de corte, Paulo? Poderia. Uma tesoura de corte como essa, onde eu vou abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Isso no cabelo maior é super tranquilo, mas quando o cabelo é muito curto, é mais difícil trabalhar com uma tesoura de corte. Por isso que eu gosto muito, tesoura clássica, né, fio navalha. Eu gosto muito de uma tesoura dentada, talvez com uma dentição mais fina, para que tu possa criar efeitos de acabamento muito legais. Então, desta forma, sessão por sessão, e escutando e personalizando, e usando ela da forma correta, então veja, ela já vai, abre a mão, já vai lá para frente na posição 4, tá? Ou na 3 ou na 4, onde eu vou usando muito a tesoura dentada para esculpir os contornos da cliente. Paulo, de que jeito que é o certo? É o jeito que a cliente preferir. Se ela prefere mais marcado, mais recortado, nada impede que tu faça um afinamento, por exemplo, de tesoura dentada, né, na linha de contorno, e depois venha com a tesoura e recorta um pouquinho isso. Fica super bonito também, mas fica leve e fluido ao redor do rosto dela. Tá? Então a gente já tem uma lateral, olha só como vai ficando bacana, mesmo numa boneca. Eu acho super bacana isso. O outro lado, ó, que a gente não fez ainda. E o lado que a gente fez. Só a lateral, certo, galera? Olha lá, fiz a lateral aqui. E aqui não fiz. Aqui fizemos. Aqui não fizemos. Aqui só tem um afinamento geral, aquele que a gente fez inicial, que é a primeira lixa, né? Falando assim grosseiramente, comparando o polimento, como se fosse a primeira fase de acabamento. A gente faz um primeiro movimento de tesoura mão livre e agora eu vou pro pontual, certo? Então tá, vamos lá. Outro lado, mesma coisa, ó. Diagonal, atrás, tá? Se me permitir aqui, eu posso segurar, mas o cabelo já consigo projetar ele aqui. E eu venho com a ponta da tesoura, abrindo e fechando, 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 abrindo e fechando. E quando eu tenho uma boa tesoura dentada, eu consigo conversar com a linha de contorno de uma maneira super bacana. E de um jeito um pouquinho mais diferente, do que as pessoas só bateram desse jeito. Eu preciso atacar de ponta, tá? Preciso atacar de ponta. Olha só como é bacana.
Aqui eu venho e eu posso trabalhar. E tu diz, Paulo, mas tu estava falando antes que tu trabalhava no terço final, só na ponta. E agora eu vejo que tu está aproximando um pouquinho mais, até da pele da pessoa. Sim, agora, numa versão de cabelo mais curto, eu começo a personalizar conforme o que o cabelo está me pedindo, sabe? Desenhando, mas sempre respeitando o formato do corte, conhecendo as minhas ferramentas e trabalhando mecha por mecha, tá? Conversando com o cabelo, que nem eu falei. Ai, Paulo, eu posso usar uma tesoura mais larga, aqui assim? Poder pode, vamos lá, ó. Só que tem que tomar mais cuidado. O detalhe, sempre sessão por sessão, conversando, para criar um acabamento. Onde tem mais cabelo, tu tira para conversar com onde tem menos cabelo. Esculpindo a linha de controle, tá? Não fizemos nada na parte de trás, nós não vamos fazer isso hoje, estamos trabalhando laterais, certo? E também a franja, que será feita agora. Ela já começa, quem está conosco desde o início, a ter uma mudança radical, sabe, assim, daquela coisa mais surda, quadrada, para algo mais leve, bacana, certo? A franja. Bom, a franja, eu falei para vocês assim, eu não costumo usar tanto a tesoura dentada, mas é possível, tecnicamente, trabalhar sim com a tesoura dentada na franja. Só que tu tens que conhecer principalmente a tua ferramenta, o teu ferramental, saber quanto ela tira, ou seja, tu não pode criar um buraco com uma tesoura, de repente, como essa eu uso para alguns cabelos, mas se é um cabelo que tu está construindo, eu gosto de trabalhar com uma tesoura como essa que tira menos, tá? Então eu posso seguir o mesmo princípio de personalização de uma franja em cabelo curto trabalhado com a tesoura dentada. A divisão seria a mesma se eu usasse a técnica de canais, ou seja, sempre divisões pequenas, sessão por sessão, escutando o que cada uma me pede e personalizando aquilo que a gente vai entregar para a cliente, fazendo a harmonia de onde tem mais, quando tem menos, esculpindo, tá? Mas o detalhe é esse. Por exemplo, eu preciso... Opa, minha boneca está fora do ângulo. Aqui. Eu preciso trabalhar sempre sessão por sessão. Eu tenho certeza que vocês compreendem que é uma boneca, que tem suas particularidades, e que o importante é que a gente saiba, às vezes o ser humano não tem tanto cabelo aqui como uma boneca, mas vamos trabalhar da melhor forma possível. Se tu tens confiança, tu pode trabalhar com uma tesoura de fio navalha, assim, na técnica de canais, onde tu vai, sessão por sessão, também, abrindo e fechando, de preferência trabalhando sempre com a parte do meio da tesoura, o final para o meio, para que tu tenha uma velocidade de controle de corte mais lenta, então ela funciona com mais calma. Se tu trabalhar no final da tesoura, que é possível, mas aí tu já tem que estar no final, na fase final de construção do acabamento, onde tu já personaliza criando ranhuras, pedaços maiores. No começo, eu gosto de trabalhar com suavidade. Por quê? É uma fase, é uma construção, eu vou ouvindo e olha o que vai acontecendo. Tá? Soltei outra e aí vou lá. Mais uma. Se eu vou trabalhar abrindo um pouquinho mais alguns pedacinhos, eu posso atacar inclusive de ponta de tesoura de corte, abrindo e esculpindo algumas porções onde a minha liberdade de artista me permite. Eu posso recortar algumas porções, alguns fios que estão entrando em linha de sobrancelha e olho, e alternar os movimentos. Por isso que é sempre importante que tu tenha muitos movimentos sob domínio. Pode observar o outro lado que a gente não fez, ó, com esse que a gente fez. Então a franja vai ficando leve, suave, essa é a diferença. Que eu acho que é a diferença, né? Na vida real,
de um salão de beleza e de uma cabeleireira profissional. Muito bem, vou fazer para o outro lado. Nessa hora, muito cuidado. Se tu tens dificuldade de trabalhar a mão livre dessa forma, pode pinçar o cabelo um por um e personalizá-lo. Depois observe em relação à pele, o acabamento que tu queres dar e vá sempre sessão por sessão. Falta o centro, olha que o centro está bem maçudo. Eu vou fazer uso de um clipe, já que a boneca não me permite dividir. E vou mostrar para vocês também como é possível trabalhar com a tesoura dentada, uma tesoura sutil, onde eu posso personalizar seção por seção, de baixo para cima. Mas veja, a tesoura tem que fechar e sair e não puxar o cabelo da cliente, certo? Onde eu vou personalizando, conversando. Essa é a hora do artista. Então, primeiro tu confia na estrutura, faz uma estrutura bem feita. Depois tu entende as fases de uma textura. A fase da textura mais grossa, que é a inicial, depois aquela mais fina, e aí tu vai indo, não antecipando as fases. Isso é o mais valioso, tá? Sempre sessão por sessão, soltando e aí personalizando. Mais uma. Sempre sessão por sessão. Ai, Paulo, eu não tenho tesoura dentada, como é que eu faço com outra tesoura? Bom, dá para fazer tranquilamente com a tesoura de fio navalha, ó, abrindo e fechando, criando ranhuras, trabalhando de pontinha de tesoura de fio navalha, criando pequenos também separações, tudo com motricidade muito fina, abrindo muito pouco, criando ranhuras mesmo, sabe? Talvez algumas pessoas podem até achar estranho, mas quem me conhece em cursos e as minhas clientes já estão acostumadas. A gente trabalha muito com a texturização no cabelo curto, harmonizando, fazendo aquele cabelo conversar com o rosto, com a pessoa, certo? E, na verdade, a gente pode até falar o seguinte: Paulo, eu preferia como estava antes, mais denso. Quem tem que preferir isso é a cliente, não a gente, certo? Então, eu só estou mostrando caminhos, por exemplo, quando a gente quer leveza, quer suavidade, que a gente não tem que se preocupar lá no final com a vela do bolo. A gente tem muitas fases até o bolo ficar pronto, certo? A decoração, existe uma estrutura, tanto para ser feito o corte, quanto para construir acabamento.